Olá, como vão vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, porque nós aqui estamos muito bem, graças a Deus. No decorrer do tempo, eu tenho trazido aqui algumas curiosidades e disse que os dias certos seriam quintas, terças e quintas, né? Sendo que se agravaram alguns afazeres, coisas do dia a dia de uma dona de casa, né? Então, ficamos sem curiosidades por, creio que, uma semana, né? Então, hoje eu decidi trazer para vocês 3 curiosidades culinárias que nós vamos falar por etapas delas, tá bom? E espero que isso venha a aguçar sua curiosidade por outras coisas. Porque às vezes você para, você come algum doce, um prato, uma sobremesa, né? E você não para pensar assim, como que foi que surgiu isso aqui, né? Como surgiu esse prato? Será o que aconteceu que criaram esse prato? Porque tudo, gente, tem um início, meio e fim. Tudo tem uma história. Como que você veio ao mundo? Tem uma história. Seus pais se conheceram, se namoraram, casaram. A maioria das vezes se casam, né? Para ter o filho. Planejam o filho. Como que você tem uma cozinha? Você planeja a cozinha. Como que eu vou querer o design da minha cozinha? Com o que eu vou querer trabalhar? Qual é... a minha mão é boa para quê? Né? Tudo tem um porquê, mas também tem coisas que surgem assim por um acaso, né? Principalmente pratos rápidos, doces, e é disso que nós vamos falar aqui hoje. Eu trouxe 3 curiosidades interessantes e eu vou estar passando aqui e nós vamos estar comentando sobre essas curiosidades. Eu li, pesquisei, anotei. É bom que eu exerço a minha caligrafia. Anotei e trouxe para vocês, tá bom? Bom, curiosidades incríveis. Uma curiosidade incrível é que o brigadeiro, um doce típico brasileiro, muito amado, foi criado originalmente para uma campanha presidencial em 1946. Ele foi feito para apoiar o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato na época, e começou a ser distribuído pelas mulheres que apoiavam sua eleição, o que explica o seu nome peculiar, Eduardo. Aliás, brigadeiro, né? Eduardo era o nome, brigadeiro era a patente. Então, gente, quem diz, né? Quem diria que o brigadeiro foi feito através de uma campanha política de um brigadeiro, né? Se não me falha a memória, que eu li, ele era da aeronáutica. E ele se candidatou, parece que ele concorreu, né, a esse cargo com Getúlio Vargas, entendeu? E Getúlio Vargas era candidato também, ele era, só que na história aí ele perdeu, né? Foi bom só para inventar o nome do docinho. Brigadeiro. Casou bem, né, gente? Então, essa curiosidade foi a primeira, tá? Outra curiosidade fascinante é sobre o famoso prato italiano fettuccine alfredo. Vocês já ouviram falar? O fettuccine alfredo é aquele prato que é, no caso, a massa com... Bom, vamos falar aqui. O famoso prato italiano fettuccine alfredo, que apesar de ser muito popular fora da Itália, ele faz muito sucesso fora da Itália. Não é comum, nem tão conhecido entre os próprios italianos, né? Esse prato de talharim com manteiga e parmesão ralado é um exemplo de como a culinária pode ter dupla fama, local e internacionalmente, com diferenças grandes em popularidade. Essas histórias mostram como a culinária muitas vezes carrega histórias e conexões culturais surpreendentes, indo muito além do simples ato de comer. Então, gente, aqui fala de um simples prato, né?
que ele é o talharim com manteiga e parmesão ralado. Quem aí gosta desse prato, gente? Olha, eu gosto de comer assim massa, principalmente quando eu vou num lugar aqui chamado Silveira Martins, que faz parte da quarta colônia italiana aqui no Brasil, né? Porque tem pessoas que assistem o canal e não são do Brasil. Então, aqui tem uma colônia italiana e num desses lugares chamado Silveira Martins, eu quando vou lá, não sempre, mas de vez em quando eu almoço num restaurante lá de italiano e tem esse, por incrível que pareça, tem esse fettuccine Alfredo. Gente, pensa numa comida simples e gostosa, saborosa. É impecável e não é caro, tá bom? Pelo menos no restaurante ali em Silveira Martins. Num mais requintado, de repente, é mais caro, né? Fique mais caro. Bom, e por que não falar do pastel? Você sabe a origem do pastel? Aquele pastel que você gosta de comer e tomar um caldo de cana? Será que você sabe a origem do pastel? Aí você vai falar brasileira? Será? Vamos ver então? Pois é, que brasileiro não ama um bom pastel, né? Que brasileiro não ama um bom pastel, não é mesmo? Porém, por incrível que pareça, sua origem não é 100% brasileira. Sinto em informar, gente, mas não é 100% brasileira. A receita original veio com os imigrantes chineses no século XX e seria algo parecido com o rolinho primavera. Aí os brasileiros, que sempre dão um jeitinho brasileiro, eles adaptaram o prato, fritando a massa e criando o pastel que conhecemos hoje, que por sinal é tentador, é uma delícia, né? Então, muita coisa aqui. Já ouviu aquele ditado? Parece, mas não é? Pois é. Esses três tipos de comida, né? No caso, o doce, a refeição e o lanche. Eles foram criados assim, adaptados, vamos dizer assim, né? Um foi criado, inventado, para poder ajudar na candidatura de uma pessoa. O outro foi adaptado como se fosse italiano, mas na Itália eles não conhecem como fettuccine Antonio. E o pastel, que muita gente pensa que a massa de pastel é brasileira, agora é, né? Porque muita gente faz, mas nasceu na China, tá? Os chineses criaram a massa de pastel. Então, gente, eu acho muito interessante isso e tem muitas, assim, uma diversidade de curiosidades culinárias que, quando você for comer o seu brigadeiro ou fazer, quando você for comer o seu fettuccine Alfredo ou comer um pastel, você já, se não sabia, já vai saber qual foi a origem desses pratos, vamos dizer assim, né? E a única coisa que eu creio que tenha sido também adaptado é o brigadeiro de colher, né? Porque nessa época aqui elas fizeram brigadeiros. Mas eu acho que elas não imaginaram que do brigadeiro poderia ser feito o brigadeiro de colher. E não era tão adaptável como hoje adaptaram o brigadeiro. Hoje tem o brigadeiro gourmet, que é aquele brigadeiro que leva o leite condensado, o chocolate ralado, além do cacau, né? Leva o creme de leite, isso que eu queria dizer. O creme de leite, o chocolate ralado, o cacau e o leite condensado. Aí ele se tornou um brigadeiro gourmet, que eu creio que aí foi porque quiseram adaptar, fazer uma coisa não tão doce, né? Porque os brigadeiros antigamente eram muito doces. E hoje você acrescentando o creme de leite e o chocolate ralado, chocolate que eu digo não é o de banhar, é o chocolate que nós chamamos de chocolate nobre. Aí se torna menos enjoativo e fica um doce mais clássico. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima curiosidade. Deixe seu comentário aí sobre essas curiosidades. Dei algumas falhinhas aqui, gente, né?
falhei em algumas coisinhas, mas é normal, porque eu não sou um IA, não sou um robô, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!